Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nossa, o pessoal de enfermagem deve estar perguntando assim, ué, o que esse professor de anatomia está fazendo aqui novamente, né? Bom, criancinhas, olha só. Além de eu estar com vocês com a matéria de anatomia, eu também vou ter a matéria de microbiologia e parasitologia humana, tá bom, criancinhas? Então, nós vamos ter, durante o semestre, eu vou ter aula com vocês de anatomia e eu também vou ter aula o quê? De microbiologia e parasitologia humana, tá bom? Tá bom? Então, nós vamos estar com essas duas matérias, anatomia e microbiologia. A matéria de anatomia, nós vamos ter duas aulas durante a semana, né? 2 vezes por semana. Enquanto a aula de microbiologia, a gente vai ter aula o quê? 1 vez por semana, tá bom? 1 vez por semana, tá? Essa semana, pessoal, eu estou deixando para vocês gravado sempre um vídeo, eu vou deixar um texto e vou deixar o quê? Uma atividade também de microbiologia, para vocês estarem o quê? Respondendo, tá bom? No decorrer nas próximas semanas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aulas, algumas aulas online, algumas aulas ao vivo, tá bom? Nós só estamos esperando que a plataforma aqui do colégio, ela fique um pouquinho mais estável, né? Porque ela está caindo muito, ainda está com problema de acessibilidade. Porém, eu sempre estou aqui deixando para vocês essas aulas gravadas, tá ok, criancinhas? Bom, pessoal, então o que acontece? Olha só, a nossa matéria de hoje, né, é a matéria de microbiologia e parasitologia humana, tá? São 2 ramos da ciência médica, né? 2 ramos da ciência médica que são assim um pouquinho diferentes. A microbiologia, ela é um pouco diferente o que da parasitologia, tá? Deixa eu me apresentar, né? Porque às vezes vocês não lembram do meu nome lá na anatomia. Meu nome é Fabiano de Pina Bar, né? Fabiano de Pina Bar, tá bom? E a matéria nossa agora hoje é microbiologia. Como eu estava dizendo para vocês, a microbiologia e a parasitologia, elas são o quê? Elas são 2 matérias um pouquinho diferentes, né? Elas são diferentes da anatomia, por exemplo, tá bom? Bom, gente, a microbiologia, que nós vamos falar, ela é uma matéria que hoje ela está o quê? Ela está em moda, né? Devido à pandemia. Pensa, olha só, nós temos uma pandemia em curso, né? Aqui no mundo todo, tá certo? E todos os microbiologistas, né? Todas as pessoas que têm conhecimento da microbiologia está tentando o quê? De alguma forma achar uma solução para acabar com essa pandemia, né? Procurando uma vacina, procurando entender melhor esse micro-organismo, né? Que no caso é o vírus, que é o coronavírus, né? Como que a gente vai fazer para o quê? Para estancar essa pandemia, não é verdade? Então, e daí você já nota o quê? A importância da microbiologia e o tanto de coisas que vocês vão ter para perguntar durante o quê? Durante essa aula, tá certo? Durante essa aula não, durante todas as aulas de microbiologia, tá bom, pessoal? Olha, lá na plataforma vocês têm como escrever alguma coisa, vocês podem estar escrevendo, colocando perguntas que eu vou ler e depois eu posso responder lá na própria plataforma também e vou responder também o que? Em vídeo aqui para vocês. Às vezes eu deixo gravado no vídeo falando o que? Respondendo as perguntas que vocês me fizerem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a microbiologia, né? Primeira coisa, criancinhas, a gente vai falar o quê? Do programa, do que a gente vai fazer nessas aulas de microbiologia, tá? Nossas primeiras aulas, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a introdução, sobre a importância, sobre o que é a microbiologia. Depois, a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos, né? Conceito de microbiologia, conceito de parasitologia, tá? Depois da gente ver essa primeira parte aqui, a gente vai para a matéria de virologia. Olha que legal. O que é essa virologia? Essa virologia, pessoal, é onde a gente vai estudar os vírus, né? Olha que interessante, né? Professor, a gente vai estudar o coronavírus? Sim, a gente vai falar sobre o coronavírus também, né? Mas a gente vai falar de
todos os outros vírus. Existem milhares de vírus aí que é extremamente interessante o seu estudo, né? Bom, o que a gente vai falar nessa virologia? Vai estudar os vírus, claro, né? Mas a gente vai falar da estrutura do vírus, como que esse vírus é formado, como que esse vírus reproduz, né? A classificação desses vírus, quais são os tipos de vírus que nós temos e as principais viroses. O que é uma virose? É uma doença causada por vírus, tá? Então isso aí a gente vai ver dentro da virologia. Virologia é uma parte da microbiologia, tá bom? Depois da virologia, a gente vai passar aqui para bacteriologia, tá? O que é a bacteriologia, criancinhas? A bacteriologia é a matéria que a gente vai estudar o quê? Da microbiologia, né? O ramo da microbiologia, que a gente vai estudar as bactérias. A gente também vai ver o que? A estrutura bacteriana, a morfologia, a forma das bactérias, a reprodução das bactérias e as principais bacterioses. O que são bacterioses? São doenças causadas por bactérias, né? Nós vamos estar vendo isso aí tudo, todas essas doenças bacterianas. Vocês vão conseguir, no final desse curso aqui, distinguir uma bacteriose de uma virose, né? É importante para vocês, como se formados enfermeiros, né? Vocês saberem a diferença entre uma virose e uma bacteriose. Fica feio, né? Você falar assim, nossa, mas essa bactéria dessa gripe sua tá resistente, né? Você sabe que gripe é o quê? Gripe é causada por vírus, né? E não por bactéria. Então a gente vai aprender a diferenciar uma bacteriose de uma virose, tá bom? No decorrer das nossas aulas, criancinhas. Bom, depois de nós termos estudado os vírus, as bactérias, a gente vai para uma outra parte da microbiologia, que é a chamada micologia. Professor, micologia, a gente vai estudar os micos. Não, criancinha, a gente não vai estudar os micos. Micologia é o estudo dos fungos, tá? É a parte da microbiologia que vai estudar o que? Os fungos. A gente também vai ver a estrutura dos fungos, as classificações dos fungos, a reprodução e as principais micoses humanas, né? Olha, uma doença causada por um fungo é chamada de micose, por isso que a gente chama de micologia, tá vendo? A gente vai estudar de várias micoses, várias patologias causadas pelos fungos. Vocês vão ver que essa matéria também é muito, muito importante, né? Vocês vão ficar muito curiosos, vão ter uma série de perguntas para estar fazendo aqui para o titio, né? Então, ó, micologia. Então, olha que interessante, dentro da microbiologia, a gente vai estudar os vírus, a gente vai estudar as bactérias e a gente vai estudar os fungos, tá? Depois de estudar os fungos, a gente vai estudar o que? Os protozoários, né? Os protozoários. Os protozoários, eles também vão causar várias doenças nos seres humanos, né? A gente vai ver o conceito de protozoários, as principais doenças causadas por protozoários. Também a estrutura, também a reprodução desses protozoários, né? Professor, mas eu não estou entendendo o que é protozoário. É diferente de vírus? Sim. É diferente de bactéria? É diferente de fungo? Sim. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo para você. Uma doença causada por um protozoário. Todo mundo já deve ter ouvido falar da doença de Chagas, né? A doença de Chagas é causada por um protozoário. A malária também é causada por uma doença. É uma doença causada também por um protozoário, tá certo? Então a gente vai estar estudando também esses protozoários, né? Depois de estudar os protozoários, a gente vai estudar o que? Os eumintos. Professor, você está mentindo? Não, eumintos é outra coisa, criancinhas. Eumintos, a gente conhece popularmente como as lombrigas, né? Como os parasitas intestinais, tá? São parasitas intestinais. Tanto esses protozoários como esses eumintos já fazem parte da parasitologia, tá? Então, até aqui, micologia era o que? Microbiologia. Depois, aqui, ó, protozoários e eumintos, já é o que? Já é a parasitologia, tá bom? A gente vai estudar os principais eumintos, as principais doenças causadas
por esses eumintos, né? Por esses eumintos. O professor, dá um exemplo aí de euminto. Por exemplo, vocês conhecem a tênia, né? A tênia solium, o pessoal costuma chamar essa tênia solium de quê? De solitária, né? Essa solitária a gente vai estar estudando aqui nos eumintos, né? Que é uma lombriga, tá bom, pessoal? Tem o ascaris também, tá certo? Então, olha só que interessante a microbiologia. Durante esse semestre todo, a gente vai estudar todo esse conteúdo, né? A gente vai estudar vírus, a gente vai estudar bactéria, a gente vai estudar fungos e a gente vai estudar o quê? Protozoários e eumintos, tá? 5 agentes infecciosos que causam o quê? Patologias para os seres humanos. Certo, criancinhas? Beleza. Bom, aí, criancinhas, a gente já pode começar o quê? A falar sobre o conceito. Olha só, conceito. Primeira coisa, olha só, o conceito de microbiologia. Vamos ler junto aqui esse conceito, criancinhas? Ó. É o ramo e especialidade da biologia que estuda os micro-organismos, incluindo os eucariontes unicelulares e procariontes, como as bactérias, fungos e os vírus, tá? Então, ó, microbiologia, logia, estudo, né? Micro, pequeno, bio, vida. Então, são o quê? São as vidas, os micro-organismos, tá? A microbiologia, ela vai estudar esses micro-organismos. O que é um micro-organismo? É um ser vivo que só pode ser o quê? Identificado, ele só pode ser visualizado com a ajuda o quê? Do microscópio. Eu não consigo enxergar esse micro-organismo sem a utilização do microscópio, tá bom? E somos exemplos daquilo que nós já falamos. Fungos, bactérias e vírus. Todos eles são o quê? Microscópios. Nós podemos considerá-los como micro-organismo, tá bom? Então a microbiologia vai estudar esses micro-organismos. Professor, o que é um ser eucarionte? Olha só, eucarionte é um ser que apresenta uma célula mais evoluída. Tá vendo esse desenho aqui embaixo, criancinha? Olha o desenho aqui embaixo, aqui, ó. Esse desenho aqui, criancinhas, ó, tá vendo que é uma célula, né? Essa célula aqui, ela tem o citoplasma, né? Tem a membrana plasmática aqui em volta, o citoplasma, as organelas. Aqui no meio, criancinhas, ela tem um núcleo, né? Um núcleo todo formadinho. Aqui no meio do núcleo, ela vai ter o material genético, que é o DNA e o RNA, né? Todo organizadinho. Então, um ser eucarionte, ó, eucarionte, ele vai apresentar uma célula normal e essa célula, ela vai ter o quê? Um núcleo organizado, tá? Ela tem um núcleo organizado. Então, ele é um ser eucarionte. Ele tem um núcleo organizado, um núcleo verdadeiro. Dentro desse núcleo, nós temos o material genético, né? Para você tentar imaginar uma célula, imagina um ovo, né? O ovo é uma célula. Você tem em volta ali todo o citoplasma e no meio você tem o quê? Você tem um núcleo. Isso é o quê? É um ser eucarionte. Tem uma célula com um núcleo organizado, tá bom? Bom, criancinhas, e aí a gente tem os seres procariontes. O que são seres procariontes? Eles vão ter uma célula também, né? Eles têm uma célula, porém o núcleo dessa célula, ele não vai ser o quê? Organizado. Esse material genético que estava aqui no meio, bonitinho nesse núcleo, ele vai estar todo disperso, todo amontoado no citoplasma dessa célula, tá bom? Então, os seres, ó, procariontes, eles não têm núcleo organizado. A célula deles não tem núcleo, tá? É como se você pegasse aquele ovo que eu falei para vocês e estourasse aquela gema do meio, né? E vai ficar o quê? Tudo bagunçado, né? Tudo bagunçado. Procarionte não tem núcleo, a célula não tem núcleo organizado. Eucarionte, a célula tem núcleo organizado, né? E a gente vai estudar também na microbiologia os seres o quê? Unicelulares, né? Ou seja, os seres que têm apenas uma célula, tá? Uma célula só, tá bom?
essa célula ela pode ser procarionte ou essa célula pode ser o quê? Eucarionte, tá? Ou contrário, né? Eucarionte é essa daqui e essa daqui é o quê? Procarionte, né? Procarionte não tem um núcleo organizado. Eucarionte tem um núcleo organizado. Tá bom, criancinhas? Mais alguns conceitozinhos aí para vocês estarem o quê? Memorizando, né? Memorizando. E na hora, mais para frente, quando a gente for falar propriamente das doenças mesmo, isso aqui vai o quê? Servir, vai te ajudar para você estar o quê? Identificando, né? Bom, pessoal, aí nós temos a parasitologia, né? Que essa matéria chama microbiologia e parasitologia. As duas são vertentes o quê? Da ciência médica. Porém, elas têm uma diferencinha, ó. Vamos ler junto? A parasitologia é a ciência que estuda o parasitismo. O parasitismo ocorre quando um organismo, parasita, vive em associação com outro organismo, o hospedeiro, né? Do qual retira meios para sua sobrevivência, causando prejuízo, ou seja, doenças, tá? Então, parasitologia, você vai ter lá um ser que vai parasitar o outro, né? Por exemplo, uma lombriga que vai ficar lá no seu intestino, ela vai morder a parede do seu intestino e vai ficar sugando aquele sangue ali, tá? E aí o que vai acontecer? Isso é um parasitismo. Ela está retirando o alimento que seria do seu organismo para ela, né? E isso vai te causar uma patologia, tá bom? Então essa relação hospedeiro-parasita, quem vai estudar vai ser o quê? O ramo da ciência chamado parasitologia, tá ok? Bom, gente, e aí a gente vai começar com o estudo da microbiologia, que eu falei para vocês, né? A gente vai começar com o estudo dos vírus, que é o mais interessante, tá? Por que a gente tem que estudar a microbiologia? Ah, estou fazendo enfermagem, para que eu quero saber a respeito da microbiologia? Ora, a gente já falou uma série de coisas aqui, né? Mas vamos o quê? Vamos reforçar aqui para vocês, ó. Vamos ler junto, ó. Cerca de metade da biomassa do planeta é constituído por micro-organismos, sendo 50% restantes distribuídos entre plantas, 35%, e animais, 15%, né? Então eu tenho 15% de micro-organismos nos animais e 35% o quê? Em plantas, né? Em plantas. Quer dizer, a maioria não, 50% da massa que existe no nosso planeta, né? Vai ser formado o quê? De micro-organismos. Então daí a importância que a gente tem o quê? A gente tem que estar estudando microbiologia. A gente tem que conhecer esses micro-organismos para usar esses micro-organismos para ajudar a gente, a nossa vida, né? E também o quê? Para descobrir as patologias que eles causam. Olha aí, né? Surgiu agora um vírus novo aí, né? Um vírus novo entre aspas. Depois a gente vai estar explicando isso para vocês. Quer dizer, um micro-organismo novo que está causando uma patologia. Então a gente tem que conhecer, tá? E existe uma série de coisas aí que esses micro-organismos vão atuar e que vai acabar o quê? Ajudando também a humanidade, né? Porque os micro-organismos, eles não só destroem, não só causam doença, não. Eles também podem o quê? Ajudar a humanidade, né? Eles podem ajudar na reciclagem, tá? De resíduos, tá? Eles podem ajudar na fabricação de alguns alimentos, na fabricação de remédios. Ah, professor, você está brincando? Na fabricação de remédios? Sim. A penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, produzido pelo homem, é o que? É uma substância produzida a partir do penicílio. O penicílio que é o que? Que é um fungo, né? Que é um fungo. Então, quer dizer, o fungo fabricava essa penicilina. E a penicilina é um antibiótico que ajuda a humanidade toda, né? E a gente vai o quê? A gente vai entrar nesses detalhes todos aí dentro da microbiologia, quando a gente for estudar cada um dos grupos desses micro-organismos, tá bom? Então, de extrema importância a gente estudar a microbiologia. Bom, o que vai estudar na microbiologia? Claro que são o quê? Os micro-organismos, tá? Mas o que a gente vai estudar nesses micro-organismos? A gente vai estudar a classificação, né? Como eles são classificados,
a estrutura, como que eles são formados, né? Qual que é a forma deles. A gente vai estudar o que? A reprodução, como que eles se reproduzem, como que eles passam o gene de um para o outro, né? Que é a hereditariedade, né? As atividades bioquímicas, quer dizer, quais substâncias que eles vão estar produzindo, que essas substâncias podem ajudar a gente ou podem o quê? Atrapalhar a gente, né? Pode causar patologias, tá? A nutrição, como que eles se alimentam, né? A relação entre eles e os seres vivos, né? Se eles vão causar doença ou se eles não vão causar doença, tá? E a habilidade em causar mudanças físicas e químicas no meio ambiente. Alguns desses micro-organismos, eles podem causar o quê? Mudança no meio ambiente, né? O meio ambiente pode ficar o quê? Um pouco diferente, tá certo? Bom, criancinhas, olha só. Aí, a gente já chegou no final dessa primeira aula, desse primeiro encontro nosso de microbiologia, tá certo? Pesquisem, entrem na internet, procurem mais coisas sobre o assunto, tá? Eu estou deixando um texto para vocês irem lá, lerem esse texto, né? E vou estar deixando também 5 questões lá na plataforma, para vocês o quê? Para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem escrever lá na plataforma, deixar isso aí para mim, que eu vou estar o quê? Respondendo de volta, tá bom? E vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer uma aula online, né? Com todos nós presentes, tá bom? Já vamos se organizando aí para a gente ter essa aula online, tá bom, criancinhas? Então, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, cuidado com os micro-organismos, tá? Quando a gente começa a estudar a microbiologia, a gente começa a ficar o quê? Meio paranoico, viu, criancinhas? A gente começa a ver micro-organismos em tudo que é lugar, né? Embora hoje já é uma realidade, né? A gente sai aí, a gente já está usando máscara, a gente já está higienizando bem as mãos, né? Então, hoje a gente realmente está vendo o quê? Micro-organismos em todos os lugares, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, viu, criancinhas? Tchau, tchau!